A aula de hoje é compreender e determinar a tangente de um arco maior que 360 graus. Na aula passada eu expliquei sobre o seno e o cosseno de um arco maior do que 360 graus. Hoje nós iremos estudar sobre a tangente. Então a tangente seria a junção do seno pelo cosseno. Então a razão do seno pelo cosseno vai dar a tangente. Então vou observar os quadrantes que a tangente é positiva e negativa. Então vou pegar esses resultados aqui. Então o primeiro quadrante, o seno é positivo e o cosseno é positivo. Então faço jogo sinal. Mais com mais vai dar mais. Então o primeiro quadrante é positivo. Eu ando sempre no sentido anti-horário. Segundo quadrante, apareceu negativo. Por que é negativo? A tangente. Então o seno dividido pelo cosseno, ó, mais com menos vai dar menos. Então o segundo quadrante é menos. Terceiro quadrante, ó, menos com menos vai ficar mais. Então, o terceiro quadrante da tangente é positiva. Quarto quadrante, menos com mais vai ficar menos. Então, o quarto quadrante é negativo. Então, tem um arco que se encontra no primeiro quadrante, vai ser positivo. O arco que se encontra no segundo quadrante é negativo. O arco que se encontra no terceiro quadrante, a tangente é positivo. Um arco que se encontra no quarto quadrante, a tangente é negativo. Continuando. O que é que eu tenho? Para determinar a tangente de um arco maior do que 360 graus, devemos encontrar a primeira determinação positiva, em seguida observar as suas extremidades. Se for no primeiro quadrante, só observar a tabela trigonométrica. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a seguinte coisa. Então, se eu tenho um arco maior do que 360 graus, primeiro vou dividir por 360 e encontrar a primeira determinação positiva. Então, encontrada essa primeira determinação positiva, se esse arco estiver no primeiro quadrante, observamos a tabela trigonométrica e falamos quanto é que ele vale. Mas se não for no primeiro quadrante, devemos reduzir ao primeiro quadrante, usando as regras de redução. Quais são essas regras de redução? As regras serão essas. Ó. Um arco que se encontra no segundo quadrante, irei reduzir ao primeiro. Como é que eu vou fazer? Daqui é a fórmula. Ó. Como havia falado na figura passada, a tangente de um arco que se encontra no segundo quadrante é ativa. Então, pego menos a tangente de 180, menos o arco que foi dado, reduzido ao primeiro. O outro, um arco se encontra no terceiro para o primeiro. Então, vai ficar tangente de θ menos 180. No caso, seria o arco dado menos 180. No caso, ele é positivo. Um arco que se encontra no quarto quadrante, reduzindo ao primeiro, vai ficar menos a tangente de 360 menos θ. Agora não uso mais 180, vou usar o 360. Da mesma forma, se for em radianos. Em radianos você faz o mesmo procedimento. O arco se encontra no segundo quadrante é negativo, no terceiro positivo e no quarto negativo. Vamos aqui o primeiro exemplo. Ele diz assim, ó, qual é a tangente de 750 graus? Então, significa dizer que 750 graus, ele deu duas voltas e parou no arco de 750 é 30 graus. Então, qual o primeiro passo? Então, o primeiro passo, vou calcular a primeira determinação positiva. Então, a regra diz o seguinte, eu vou pegar o arco que foi dado, 750, e dividir por 360. Então, vai caber um 2. 2 vezes 360 vai dar 720. Para 750 restou 30. Então, esse 30 vai ser a primeira determinação positiva. O que é que esse 2 significa? Significa que ele deu duas voltas, mas só que eu não quero saber do número de voltas. Quero saber só apenas da primeira determinação positiva. No caso aqui é 30. Segundo passo. Então, a tangente de 750 graus seria a mesma coisa da tangente de 30 graus. Quanto é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre
3. Então, o arco se encontra no primeiro quadrante, ele é positivo. Vamos para o próximo exemplo. Segundo exemplo. Segundo exemplo, qual é 1935? O mesmo procedimento. Vou encontrar a primeira determinação positiva. Então, vou pegar 1935 e dividir por 360. Cabe um 5. 5 vezes 360 vai dar 1.800. Para 1935, restou 135. Então, 135 será a primeira determinação positiva. O que é que eu vou fazer agora? Se encontra no segundo quadrante. Segundo quadrante, a tangente é o quê? Será negativa. Então, vou ter de fazer a redução primeiro. Então, segundo passo. O arco de 1135 se encontra no segundo quadrante. Então, devemos reduzir ao primeiro quadrante usando essa formulazinha aqui, ó. Menos a tangente de 180 menos θ. Quem é θ? θ é o 135. Então, substituo aqui, ó. Então, vai ficar 180 menos 135. Será a mesma coisa da tangente de 45 graus. Menos a tangente de 45 graus. Então, significa dizer o quê? Que a tangente de 1935 será igual à mesma coisa da tangente de 135, que será a mesma coisa de menos a tangente de 45. Então, a tangente de 45 vale menos 1. Terceiro exemplo. Qual é a tangente de 13π sobre 6? Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esses 13π sobre 6 e transformar em graus. Esse π vale 180 graus. Então, faço da seguinte maneira. Ó. Então, vou pegar 13 vezes 180 dividido para 6. Eu posso dividir aqui, ó. 180 dividido para 6 vai dar 30. 30 vezes 13 vai ficar 390 graus. Então, 390 graus é maior do que 360. Qual o segundo passo? O segundo passo eu vou encontrar a primeira determinação positiva. Então, peguei 390 graus e dividi por 360. Coube 1. Restou 30 graus. Então, esse 30 graus será a primeira determinação positiva. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou, terceiro passo. Vou dizer quanto equivale a tangente de 30 graus. Então, fica da seguinte maneira. Ó. A tangente de 390 será a mesma coisa da tangente de 30 graus. Então, a tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. Por que que é positivo? Porque se encontra no primeiro quadrante. O primeiro quadrante ele é positivo. Continuando. Quarto exemplo. Mesmo procedimento do outro exemplo. Primeiramente, eu vou transformar em graus. Ele diz assim, ó, qual é a tangente de 23π sobre 6? Então, primeiro passo, transformar em graus. Então, vai ficar 23 vezes 180 dividido para 6. Então, onde foi que saiu esse 180? Desse π aqui, ó. Esse π vale 180 graus. Então, vou pegar, posso dividir logo aqui, ó, 180 por 3 vai dar 60. 23 vezes 60 dá 1.380 graus. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Vou encontrar a primeira determinação positiva. Então, vou pegar 1.380 dividir para 360. Vai caber 1, 3. 3 vezes 360 dá 1.080. 1.080 para 1.380 restou 300. Então, 300 será a primeira determinação positiva. Qual o terceiro passo? Terceiro passo, eu vou observar qual o quadrante que ele se encontra. Então, 300 graus se encontra no quarto quadrante. Então, devemos fazer redução primeiro. Como é que eu vou fazer redução primeiro? Está aqui a fórmula. O arco que se encontra no quarto quadrante é a tangente de 360 menos θ. Quanto é que vale θ? Θ vale 300 graus. Então, fiz a substituição. Então, vai ficar 360 menos 300, vai ficar
60 graus. Então, a tangente de 60 graus vale raiz de 3. O que é que você pode observar? Que o sinal de menos, porque se encontra no quarto quadrante. Então, vai ficar menos raiz de 3. Se eu tivesse colocado raiz de 3, seria um arco que se encontrasse no primeiro quadrante ou no terceiro quadrante. Então, estaria errado. Então, não me esqueça do sinal. Agora, vocês irão resolver a atividade.